Lupa da Alma, tema desta série do Café Filosófico. A pandemia tornou crises mais agudas e emoções por um fio. Se estávamos buscando formas de mantê-las sob controle ou sob anestesia, agora parecem ter obtido um passe livre para circular sem tanta repressão. Como não escutar esse caos que parece explodir em forma de revelação? Essa experiência, que nos é comum, parece funcionar como uma lupa da alma, uma lente de aumento sobre aquilo que acontece em casa, na cidade, no país, no planeta. Bilhões de pessoas neste mundo globalizado enfrentam simultaneamente o mesmo vírus, tornando este momento um grande laboratório subjetivo da história humana. O que ele está revelando? O que acontece quando a gente tem uma ameaça no ar, que é um vírus e que é desconhecido? Ele é o desconhecido ao mesmo tempo que é o que dá medo, porque ele pode matar. Ele começa a derrubar peças, como se fosse um dominó do mundo, e atrapalhar o normal. O que é atrapalhar o normal? É quebrar as estruturas. Quais? Aquelas simbólicas e imaginárias, sobretudo, que a gente coloca diante da crueza da vida e a gente desenha uma janela de sentido. Então, o que a gente é? O vírus revela, de uma maneira talvez mais pregnante que qualquer outra coisa, a ideia de que a gente é um corpo, é um organismo, é uma vida, é bios, que se adapta ao ambiente e aos outros que fazem parte desse ambiente, e a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre. Crua. É a vida nua e crua. E quando a gente se depara com isso, a gente pode ter angústia. Então, o que acontece com esse eu? O que acontece com a subjetividade individual? Você esquece as festas, o trabalho, as baladas. Não é que você esquece, mas de alguma maneira isso te é retirado e não faz mais sentido. Como se fosse aquela camada de proteção da troca social e simbólica que a gente tem para criar um sentido para esse corpo, a gente perde isso. De alguma maneira, a gente vai sendo levado a um corpo que está sob risco, que está vivo agora, pode não estar vivo amanhã, pode adoecer, pode sufocar, pode eventualmente desaparecer. E você pode perder sua própria vida, ou você pode perder quem você gosta, ou mesmo quem você não gosta, ou quem você nem conhece. Então, é inevitável, nesse momento, muitos relatos e muitas vivências de angústia, de ansiedade, de depressão, de compulsão. O que acontece? As pessoas estão em casa e elas falam, não posso sair porque a rua é lugar de perigo. Ou porque o encontro com o outro é ameaça. A gente tem que se proteger, máscara, escudo, shield, roupa, lava, né? Todas as metáforas e as práticas de higienização, de cuidado, de saúde que despertam talvez os nossos fantasmas mais paranoides. Fica aquela ideia persecutória, vai chegar, vai me invadir ou quer me destruir, ou isso dá risco, né? Aliás, parênteses, isso veio da China, isso veio do inimigo, isso ou não veio, ou nem veio, isso nem existe, ou isso é uma ficção, isso é uma trama para que eu, então, de alguma maneira, ou seja, a gente vai entrar em contato com os nossos núcleos mais primitivos, mais arcaicos. O que é essa pandemia, essa vivência tão curiosa em termos humanos revela para a gente, né? E esse é o subtítulo do Lupa da Alma, Quarentena Revelação. Ela revela essa crueza da condição do humano e a nossa sempre conexão com aquilo que a gente tem de mais profundo,
com aquilo que a gente tem de mais primordial, que são essas angústias, essas paranoias, o medo, o pânico. Não à toa, o que a gente viu, o que a gente estudou, quando a gente começa a entender isso em termos de saúde pública e dessa espécie de dominó que vai derrubando peças e fazendo efeitos. A gente vê que aumenta, né, um aumento generalizado de taxas de ansiedade, de uso de ansiolítico, de uso de álcool, de drogas, de consumo. Olha que interessante. E de suicídio, inclusive de violência doméstica, de gênero, feminicídio. O que a gente está falando? A gente está falando que a gente tem medo e que no medo às vezes a gente tem raiva, tem ódio, tem destruição e também a gente tem recusas e fantasias, mecanismos de defesa e de negação ou de denegação. Mas também, esse é o outro lado da moeda, qualquer movimento de revelação, de ápice de crise, também pode desvelar. Então, é insight, é criação, é possibilidade de você observar alguma coisa de você mesmo que você não sabia. É uma oportunidade de você dizer, que vida é essa que eu estou levando? Eu quero isso? Faz sentido para mim esse trabalho, esse casamento, essa rotina, esse corpo? Peraí, estou muito angustiada, deixa eu comer mais e mais e mais e mais. Nossa. Ou deixa eu parar de comer. Eu estou perdendo peso e encontrando os meus sintomas lá atrás. Volta para a adolescência, volta para a infância, volta para aqueles núcleos, vamos dizer, de dor, de estruturas de sintoma que estavam lá, estão lá, não plenamente elaborados, se é que plenamente a gente chega, né? Mas minimamente atravessados. Então, o que a gente tem? A gente tem formas de dizer, é uma oportunidade de eu buscar uma análise. Então, o que a gente viu também? Nunca a gente teve tanta procura para os consultórios, espaços, enfim, qualquer tipo de trabalho que eu vou chamar aqui de subjetivação. Roda de conversa, possibilidade de todo mundo poder trocar, poder estar com uma interlocução, né? Interlocos. Eu preciso de alguém para falar sobre tudo isso. Várias magnitudes a gente teve que se repensar. Em última instância, quem sou eu? Que é esse o título que a gente está dando, né, para o nosso módulo também. Quem somos nós? Como vivemos e o que a gente pode fazer a partir disso? Fazer a partir desse ano que eu diria que foi e será um marco histórico muito importante. No próximo bloco... Quem é você nesse tabuleiro de xadrez da sua casa? Da relação com amor ou com ódio? Encontro é quando o eu não é mais o mesmo depois de ter esbarrado em algo e ter se deixado penetrar por essa experiência. A magia do encontro, seja com si mesmo, com outra pessoa, com uma situação, pede transformação. Se não há, será que foi de fato um encontro? Um outro aspecto dessa questão, vocês veem que é interessante, quando eu falo o eu, seus conflitos, seus sintomas, seus insights, eu não tenho como falar disso sem falar do outro. E sem falar das várias instâncias de relação da subjetividade, né? Mas a gente aí foi ampliando no Lupa e chegou numa outra face muito importante, que é a relação eu-outro na intimidade, que é o amor, né? Amor e desamor. O que é que a gente viu? Eu vou
começar aqui nessa parte falando de algo muito interessante, que o vírus, ele fez uma precipitação. Sabe quando a gente fica ali namorando 10 anos e fica na dúvida caso compra uma bicicleta, né? Como diria Lacan, né? É uma frase do Freud, a procrastinação do neurótico, a velha dúvida sobre o seu desejo, onde você vai se comprometer. Todo o trabalho analítico para chegar a desenhar um desejo construído, né? Isso é fruto de uma análise, isso é trabalho psíquico, né? Então você ficou ali anos e aí, né, essa imagem do Lacan, você vai fazer uma precipitação para um ato. Nesse momento você resolve casar. Ou você conheceu alguém faz um mês. Você está saindo com alguém, você conheceu no Carnaval, no Réveillon, é março de 2020 e você fala, bom, então as portas estão se fechando, né? Agora o portal está me obrigando a tomar uma posição, sim ou não, vou. Ou não vou, ou não vou. Então, muito interessante essa observação de que quando tem uma ameaça, isso implica um ato subjetivo. Isso implica você ter a coragem de bancar uma posição. Quer seja para o sim, quer seja no não, quer seja na fuga, em falar, bom, então tá, então você fica aí, eu fico aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente observou então, o que nessa pandemia? Casamentos. Casamentos no sentido literal da palavra, casa. A gente fica na casa com o outro. Separações. Conflitos tais que a gente diz, a gente olha para o outro e fala, nossa, quem é você? Quem é você? Não estou te reconhecendo. Não te conheço mais. Você mudou. Ou eu nunca te conheci. Ou assim, você é isso? Você é essa pessoa que lida com o vírus assim, com a ameaça assim, comigo assim? Não estou mais interessado nisso. Não quero esse elo, não quero esse pacto. Não faz sentido para mim isso. Então, olha só, essa situação, ela vai colocar a gente num lugar de maior consciência sobre o eu, sobre mim, sobre você, sobre o outro e sobre o laço social basal. E aí a gente vai realmente desvelar a nossa relação e saber se a gente continua, se a gente rompe ou se a gente finge que não entendeu. Se continua colocando para debaixo do tapete o que a gente vem colocando há anos. De qualquer maneira, você sabe mais sobre a sua parceria do que você sabia antes dessa quarentena. O que cada um toma para si ou expulsa de si tem muita conexão com todas as montagens inconscientes que por anos foram se aparafusando em nossa psique. E que neste congelamento das cenas e das situações de 2020 e agora de 2021 são reveladas no instantâneo fotográfico das posições que cada boneco tende a ocupar no tabuleiro familiar. Quem é você na cartografia do lar? Quem é você na cartografia do lar? É uma pergunta que vale para vários mapas. Quem é você nesse tabuleiro de xadrez da sua casa? Da relação com amor ou com ódio? No trabalho, né? No cosmos, no universo. Quem é você nessa cartografia? Enfim, uma pequena poeirinha cósmica, um ser enviado. Enfim, agora a gente vai desenhar esse lar, né, essa cartografia num mapa muito específico que é
o lugar nas redes e nos fios da filiação. Então, para além da relação com o eu e com o outro próximo, a gente também se viu chamado nessa quarentena a fazer uma relação com os filhos, com os pais dos pais, e a gente foi confrontado com o nosso lugar nesse eixo. Se você tem filhos, se você não tem filhos, se você tem os pais vivos, se você não tem os pais vivos, tem os avós, tem os tios, tem os familiares, as redes de parentesco ficaram muito presentes, vendo ou não as pessoas, se encontrando com as pessoas ou não. Por quê? Porque você tem que decidir. Você tem que decidir se você vai ver mais ou menos. Qual é o risco que você vai correr para preservar o outro? Você vai encontrar seus pais que são idosos? Você vai deixar ou levar os seus filhos na escola? Você vai brincar no parquinho com eles? Você vai fazer os encontros com os primos, com os amigos, com os vizinhos, os casais de amigos? Quais são os limites que você vai impor e quais os fios da filiação que você vai escolher para fazer a trama que vai te ajudar a atravessar a quarentena? Você teve que decidir isso, consciente ou inconscientemente. E você também descobriu quão filho você era, quão você é ativo ou passivo no elo com os pais. Quem cuida dos pais? Se você é um adulto, a gente supõe que os pais, se você é um adulto jovem, quem sustenta quem? Quem vai abrir mão das suas festas para preservar a saúde daqueles que você ama e que estão trabalhando por você? Se você é um adulto mais adulto, digamos, como é que você vai continuar o seu trabalho para dar essa sustentação para os seus filhos e para os seus pais que são mais velhos? Como que você vai negociar com seus irmãos para saber quem é que vai fazer essa ajuda para os pais? Ou seja, o que está em jogo aqui? Tudo. Tudo. De complexo edípico a microcosmos da sociedade. Você tem, se a gente for pegar, né, esse é o recorte que eu estou fazendo, essa cartografia da casa, do oikos, você já tem a economia toda ela. Porque, né, a economia tem a ver com esse eco, com a casa, com as terras, as regras, o nomos, as regras que vão fazer a circulação dentro da casa. Quais são as economias de dinheiro, de cuidado, de sustentação, de alegria, de responsabilização, de egoísmo, vamos usar uma palavra que está circulando aí, de egocentrismo. Agora é um salve-se quem puder. Aí você vai aplicar essa ideia na maneira com que você e a sua família e o seu núcleo familiar mais estendido está lidando com essa ameaça. Você descobriu o quê, por exemplo, e o que começa a vir à tona? Você descobriu que você é muito cuidadoso e o irmão, que para você era o ideal, que era o irmão, enfim, mais velho, primogênito, que estava no arquétipo até então de uma extrema responsabilidade, é aquele que caiu desse lugar, caiu de um suposto pedestal imaginário de ser aquele que dá conta, porque ele perdeu o trabalho, porque ele surtou, porque ele não era nada disso, porque... Não importa, importa que agora você falou, nossa, somos todos adultos. Alguma coisa da maneira com que você representava toda a sua família, ela deixou de existir. Ela é significada de outra maneira. É como se a gente entendesse que a gente não precisa viver num xadrez.
Não é só a minha posição, eu sou um bispo, então eu vou na diagonal. Meu jeito de viver a vida é sempre assim, ó, dando escape, diagonalizando. Sempre, meu jeito é rainha, meu jeito é matrona. Eu sou a matriarca, eu tenho a potência, eu ando em todas as direções, eu faço tudo, eu contenho tudo. Meu jeito é rei. Ando pouco, mas é fatal. Eu sou peão, vamos ali, devagar e sempre. Não. A pandemia diz que você é um sujeito. Você é um sujeito e você é aquele que então vai escolher o seu destino. Você vai desenhar o seu lugar no mundo. Você vai bagunçar as estruturas de geração, de gênero, de posição e de responsabilização. No próximo bloco... O que é o aqui e agora? O que é o vivo e o morto? O que é o real ou a cópia? Quando eu era mais jovem, na verdade, até recentemente, como romancista eu aspirava à grandeza, a elevar-me como uma águia e escrever o grande livro da condição humana. Agora, no entanto, aspiro com simplicidade e modéstia à liberdade. Se pudesse ser verdadeiramente livre escrevendo, livre do eu consciente, dos deveres herdados, da submissão ao olhar dos outros, da própria ambição, do desejo de me elevar como uma águia, dos meus medos, dúvidas, dívidas e mesquinharias, então eu conseguiria descer até o fundo do meu inconsciente e talvez pudesse ouvir por um instante a canção coletiva. Porque lá dentro de mim estamos todos nós. Só sendo absolutamente livre é possível dançar bem, fazer amor bem, escrever bem. Todas elas atividades importantíssimas. Então você me pergunta, está realmente livre neste texto que está escrevendo agora? E eu lhe respondo, não horas, nem mesmo aqui, mas eu me esforço. Rosa Monteiro, ela faz, vocês ouviram, né? Um tipo de prosa, é um romance. Tem um título lindo, chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E ela estava tentando elaborar um luto, a perda do marido. E ela vai mergulhar em inúmeras biografias da Marie Curie. Então é um livro que ele vai trabalhar o lugar do feminino, a vida, a morte, a parceria. E aí ela toca nesse ponto que é o da fissura narcísica, né? Então, quem podemos ser? Talvez a gente possa ser, como dizer, algo que é menos trabalhador do próprio eu, isso imagem fetichizada, uma imagem de si que te ancoraria, que você precisa ter uma fantasia de um eu onipotente. Você talvez possa viver sem isso, sem essa muleta egóica ou supra-egóica. Talvez você possa ser livre, como diria Nietzsche ou a Rosa, ou ser aquilo que se é, né? E seguir com essa liberdade extrema de poder se saber, de poder se conhecer. E aí a gente vai, já é a deixa, né? Essa discussão para uma virada aqui na nossa conversa e na própria estrutura do Lupa, que você vai saindo cada vez mais do espaço privado e entrando no espaço público. Se bem que na família, ou mesmo numa relação de amor, você já carrega todo o universo dentro de você. Você já carrega todo o imaginário social, todos os filmes, todos os livros que você leu, todos os filmes pornográficos que você assistiu para se apaixonar, para amar, para fazer sexo, para brigar, para discutir, enfim. Então não é que o público esteja separado do privado, mas agora a gente vai abordar
o que eu chamei de modo zoom, né? O que a gente percebeu? E a gente está até aqui fazendo um café filosófico em casa. A gente percebeu que a gente pode se encontrar socialmente, os encontros humanos, as práticas de olhar no olho e de poder ter amigo, né? Ensino à distância. A gente tem ensino à distância, amigo à distância, trabalho à distância. Todas as tarefas que são com pessoas e que você conhece, você pode saber o nome, você pode, né? Antes habitar numa mesma sala, elas são mediadas pela tela. Então, a gente está num tempo muito curioso que a gente se habitua com essa possibilidade de eu estar falando aqui e você está falando aí e mesmo assim, olha que interessante, acontece. O trabalho acontece, o pensamento acontece, o conflito acontece, o debate, o embate, a criação, às vezes a destruição. Acho que a gente ainda vai, pano para manga para a gente tirar a consequência desse modo zoom de sociabilidade, né? Esse atrito com o outro, esse modelo com o outro de toque, esse novo modelo de ser sem o toque físico, né? Ele vai ainda botar a gente para pensar muita coisa. Acho que a gente não consegue agora tirar todas as consequências disso. Algumas estão no ar, estão nos radares de todos aqueles que vão trabalhar com tendência, prognóstico, fazer os estudos vários das formas possíveis de viver o futuro, 2050. Por exemplo, o que as pesquisas vão desenhar na bola de cristal da projeção? Que a gente vai cada vez mais ter inteligência artificial, realidade 3D e que a gente vai fazer show, cada um no seu quadrado, colocando, né, os vestíveis, essa moda, não é bem moda, né, wearable. Você vai vestir os óculos, que a gente já vai no cinema e já está se habituando por esse órgão erógeno maravilhoso que é o olho, a pulsão escópica por onde o mundo entra em mim, né? A pulsão é um pouco isso, é esse impulso, essa força vital, mas também é um canal de comunicação, de estar junto, né? Chupar o dedo, oral, enfim, os orifícios, o olho, o ouvido, a voz. Então você vai colocar um fone, talvez um capacete inteiro, vestir tudo e você está no show. E o show não é estacionar o carro, fila, multidões, estádios gigantescos, maracanãs. O show é cada um no seu quadrado, mas todo mundo junto. Esse modo zoom de sociabilidade, de produção, nos elos combinados, você vai caminhar para a vida online. A vida online é aquela onde você vive, compra, assistir filme junto e separado, escutar uma música, ir num show, dançar, ir na balada junto e separado. Fazer viagem, né? Cada vez mais com uma reconstrução fictícia, muito realista. Então, a gente já vai formando uma mudança mental profunda. Isso é uma virada cognitiva radical. A gente vai se habituar com a ideia de que o autêntico não é mais necessário. Ou seja, por que eu preciso pegar na pedra, no diamante específico, no ouro específico? Me basta um filtro, basta uma cor. Não é isso que a gente faz com a gente mesmo?
Não é isso que a gente desenha no eu narcísico das redes e posta? A gente não está construindo filtros o tempo inteiro? Então, por que eu preciso daquele objeto? Por que eu preciso ir naquele show? Beatles? Quem diz que acabou? Beatles não morreu, porque na vida online você vai reinstaurar um show dos Beatles e vai vender para 2 bilhões de pessoas que podem estar no mesmo lugar, no mesmo momento, fazendo a fruição daquilo. Então, o que é o aqui e agora? O que é o vivo e o morto? O que é o real ou a cópia? O virtual, o real e o irreal. No próximo bloco, Dá para fazer ainda a ideia de nação? A ideia de soberania nacional? Raras são as vezes em que a fraternidade se organiza como uma relação de harmonia e projeto sem que as rivalidades intestinas nos destruam no decorrer da tarefa. Nas palavras de Freud, estamos no âmago do narcisismo das pequenas diferenças, aquelas que nos doem muito mais do que as grandes diferenças, as que conseguimos deixar mais distantes da narcísica aura protetiva do eu. A gente começou no eu, né? E agora a gente vai estar no radical do eu com o todo o planeta. O eu com, não só o eu com o outro, e não só o eu com os outros que você pode cruzar nos seus espaços de conhecimento, na família, na escola, na festa, na polis, na sua cidade, mas todos os outros que habitam esta mesma bola. A gente habita aqui, não é? É massa, massa atrai massa, a gente tem um monte de formiguinhas falantes, pensantes, que criam cultura, são seres cultivados, simbólicos, que fazem suas tramas e se chocam nessas tramas, confrontam, brigam, guerreiam, se destroem, fazem guerras e disputas, fazem impérios, vão ampliando, buscando ampliar, querendo dizer aqui é meu, colocar limite, né? Então, quando é que o eu vai poder abrir mão da fantasia de um eu fetichizado, tentando alcançar um ideal de eu, como o nome diz, idealizado, fictício, para lidar com o outro na sua diferença, grande, média, pequena, sem rivalidades intestinas destrutivas. A gente falando, ó, tô compreendendo, acho que o planeta é grande, mas tem muita gente. Acho que a gente está provocando um pouco os limites do ar, da água, da terra, sem saber muito bem quais são eles. O que a gente entendeu? Palavra que está por aí, que a gente repete a exaustão, mas é um sistema caseiro ou um ecossistema. É o sistema da casa, né? Isso que quer dizer esse eco, esse oikos, que a gente já falou desse radical quando a gente falou de economia. Essa pandemia também ajudou a gente a compreender que a maneira da gente viver aqui realmente incide acolá. E esse acolá incide aqui embaixo, incide lá em cima. Então não, eu não posso fazer o que eu quiser nem na terra, nem no ar, nem na água, nem no fogo, para ficar prestando uma homenagem aos antigos e seus elementos, né? Ou você pode pensar em termos de moléculas, a bioquímica ou a química, ou nos polos magnéticos ou eletromagnéticos, a Terra inclina quanto?
A temperatura sobe quanto? Quanto sou eu, quanto é o mundo, quanto é ela mesma, quanto é um ciclo que eu nem sei entender. Então vamos pesquisar, vamos pensar. Dá para fazer ainda a ideia de nação, a ideia de soberania nacional, ou a ideia de Estado-nação? Será que ela é tão útil como ela já foi? Né? Então a modernidade, ela inventa e ela cria para conseguir se organizar com menos luta, menos morte e um pouco mais de prazer, né? Esse é sempre o jogo. Como diria Freud, né? Mais prazer, menos desprazer. A gente inventou o Estado-nação. Ótimo, ótimo. A gente sai das lutas intestinas tribais, feudais, conflitantes, séculos e séculos, de um principado ali, que faz aliança ali, que tem o Papa, que tem os austríacos, que tem os ditorinos de Gênova, de Veneza. Chega uma hora que até a Itália, tão potente, tão poderosa, tão interessantemente, nas suas várias cidades, estado quase, ela diz, no 19, depois de muito apanhar, ela diz, gente, vamos fazer aqui esse Estado-nação, estavam certos lá os ingleses, estavam certos lá os franceses, vamos fazer. A China, há muito tempo, já tinha feito suas fronteiras, seu império, que está aí, ó, ressuscitando e acordando, né? Nossos tigres, enfim, mamutes, qualquer metáfora que a gente queira usar. A gente está compreendendo que se foi importante a gente sair da escala de cidades, de feudos, de principados e de regiões e fazer a ideia de Estado, nação, Estado nacional, agora não basta. Não basta, por quê? Porque a maneira com que a China lida com a sua comida afeta a maneira com que na Itália você tenha ou não um vírus, que por sua vez afeta, como em Nova York, você tem ou não uma transmissão gigantesca que chega no Brasil. Então a maneira de você morar em Manaus também afeta mais ou menos dinheiro, mais ou menos comunidade, mais ou menos favelização, mais ou menos palafita. Isso afeta a maneira da variante do vírus que vai rapidamente circular. Ou seja, o que a gente entendeu? A gente entendeu que a Terra é uma só, feliz ou infelizmente. Que a gente vai ter que pensar com uma maneira bem cuidadosa a ideia de globo e de globalização, sem tantas paixões, fazendo crítica a um estilo, enfim, ultracapitalista ou neoliberal, ou como você queira chamar, para fazer, né, repensar os fluxos de mão de obra, de dinheiro, de trabalho, de mercadoria e também de vírus, de vidas, de doenças, porque a sanitarização, a saúde pública é do planeta. A saúde pública, ela não é só da cidade nem do país, porque a gente vive girando. O planeta e os humanos, eles são ultramóveis dentro de um planeta de vírus supermóveis. A gente tinha outra forma de mobilidade, agora a gente anda de avião. A gente precisou de poucas semanas para espraiar o vírus no planeta inteiro. O que isso revela? Isso revela que sim, estamos hiperconectados. Porque a gente está no mesmo mar, na verdade, cada um no seu barquinho. A gente tem gente que vai de jangada, tem gente que vai de braçada e morre na praia, literalmente. Tem gente que vai no iate, tem gente que vai, enfim, numa coisa ali mediana. Ou seja, o que a gente está falando? Que com nossas diferenças mais ou menos legítimas, mais ou menos ligadas a desigualdades, dominações, opressões,
capacidades, pontos de partida, de qualquer maneira, estamos juntos. E o que eu faço tem a ver com o que você faz. Isso nos faz humanos, demasiado humanos. Precisei de minha semana cética para entender profundamente o que dizia o maior pirrônico da Idade Moderna, Monsieur de Montaigne. Cada homem carrega consigo todas as marcas da condição humana. Ok, mas para saber disso é preciso aprender a se olhar um pouco atravessado. Tomar certa distância de si mesmo o suficiente para entender que você não é tão único como pensava que fosse. Tanto a Rosa quanto a Hilária, elas estavam vivendo processos de luto. E cada uma, à sua maneira, fez uma pesquisa, um trabalho que ele vai entre o conceitual e o pessoal, digamos assim. Elas narram experiências subjetivas na tentativa de elaborar um luto. Numa medida, elas têm essa semelhança de terem perdido uma relação de amor. A Rosa, porque perdeu o marido, e a Hilária, porque levou um fora. Depois de 10 anos de relação, foi abandonada. E ela teve que mudar de casa. Eu vou contar, isso não é spoiler, é o início do texto, que é muito original. Ela vai ter que mudar de casa porque ficou grande, ficou caro, ela não dá conta do aluguel. Então ela ficou sobrando com aquela casa, tinha dias para entregar o apartamento e tinha que encaixotar as coisas para fazer a mudança. E no meio disso, ela começa pela biblioteca, vai empacotando as coisas e começa a se dar conta da filosofia que ela estudou na escola de Pisa, que é uma escola normal superior, né? Até que ela fala, nossa, 10 anos depois, agora que eu estou madura para viver a filosofia. E aí ela faz um experimento que é 6 semanas, cada semana ela vai viver de acordo com uma escola antiga, né? A escola de filosofia eleática, pirrônica, a dúvida, o ceticismo, enfim. Não vou detalhar muito porque a gente não precisa desses termos mais técnicos, mas é muito importante. O luto ele tem a ver com uma vivência que é profundamente subjetiva, ela é sua, mas ela também é um elo com a cultura, é um encontro com o outro, por isso que o ritual é tão importante, por isso que a gente vai ficar junto na hora de fazer os rituais fúnebres, como a gente chama, e as elaborações do luto. A gente precisa do outro, precisa do diálogo, precisa do livro, precisa do conhecimento acumulado da civilização, precisa da fala, da interlocução, de um espaço analítico, qualquer que seja a arena em que ele se desenrole, um consultório, uma clínica, um banco de jardim, um bar, né? Um quarto de motel, de hotel, enfim, você sozinho correndo e agora você resolveu correr e vai correr no parque e aqueles muitos minutos para elaborar aquela perda. Então é um pouco uma interface bastante complexa do luto que é profundamente solitário, radicalmente subjetivo, de você reelaborar a tua perda, a tua fissura, né? O desmonte da imagem de eu na perda desse objeto. Quem sou eu agora que eu fui deixado? Quem sou eu agora que a morte atravessou o meu caminho? Quem sou eu agora que eu perdi um pai, um filho, um parceiro, um amigo, uma visão de mundo? Eu não sou o mesmo. Eu sou atravessado, né? Como a gente falou sobre o encontro, eu sou transformado por essa experiência. Então o luto também é o encontro. O luto é algo que você se refaz. Você refaz o lugar em que você imaginava estar no mundo. E o que é que a Hilária vai trazer para a gente aqui nesse pequeno trecho que a gente ouviu, que também é interessante?
ela vai retomar o Montaigne, que vai na aurora da modernidade, né, fazendo essa transição do século XV, XVI, vai preparando o caminho para o cogito cartesiano, no início do XVII, ele vai colocando em questão as realidades do mundo tal como ditas antes e vai recolocando o nosso lugar, que é um lugar menor do que a gente imaginarizava. E que eu vivo no radical da minha solidão, da minha subjetivação, a condição de todos os homens, a condição de todos os humanos. A gente está juntos, de novo, também na morte, não só no planeta que a gente acabou de trazer, mas na radical experiência que é estar vivo e ter a consciência de que vai morrer. Como a gente falou lá no início, né? Essa pandemia e esse vírus, eles trazem para a gente também essa ideia do cru, da crueza dessa condição que é a condição de ser um humano sapiens, que sabe, que tem o saber, por mais que se defenda dele, por mais que tenha que se afastar dessa consciência, porque isso te gera angústia. Você sabe, e para isso, né, para morrer basta estar vivo. A gente sabe isso, embora a gente faça força para esquecer disso todos os dias, com muitas tarefas, com muitas atividades, com muitas dúvidas, com muito desejo de dinheiros, de objetos, de gozos, de satisfações. No fundo, a gente sabe que talvez isso sirva para muito menos do que a gente imaginava. Então, nesse momento, você está fazendo um duplo luto, talvez um triplo luto. Ele é um duplo luto no sentido de, como qualquer luto, você perde o eu e o que você imaginava de si mesmo. Você perde o objeto, você perde o outro, você perde algo que é relevante para você e você fica colocado mais próximo de um lugar daquele não amparo estrutural, que é o lugar radical do humano. E agora, na condição de pandemia, a gente ainda vive um terceiro tipo de especificidade desse luto, porque ele é mais solitário, porque não pode encontrar. A gente faz rituais fúnebres com 10 pessoas. E a gente não pode abraçar e fazer choros e velas e as carpideiras. Você não pode fazer a cidade sofrer com você. Você não pode fazer horas, né, e deixar um velório de 3 dias e fazer uma ritualização onde o amparo do outro, a própria existência do outro, te ajude a suportar esse universal da condição humana. Por que a gente consegue ter a força e a coragem para seguir? Porque de alguma maneira estamos juntos também nessa condição, também nesse barco da vida que vai tombar. A gente não morre todo mundo junto ao mesmo tempo. Por hora não, né? Não sei, o meteoro, a hecatombe, aí as nossas fantasias apocalípticas são também interessantes. Mas a gente vai morrendo de um a um, cada um no seu momento. Em alguns momentos dramáticos é mais condensado, né? A doença, a guerra, a catástrofe natural. A gente consegue suportar isso porque a gente está junto, porque a gente troca, porque, enfim, a gente senta e a gente diz, não há nada a fazer, mas tem remédio, tem cura, tem esperança, não sei se tem, não sei se é legítimo a espera da esperança, mas a vida é isso, vamos seguir.
Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Será que a gente não pode escutar esta pandemia como a incidência de Kairos, como aquilo que os gregos chamavam o tempo do encontro, do instante, da oportunidade?